eu sou soberano e eu posso tomar outra decisão neste momento. Então Deus é um Deus de aliança. Ele tem uma aliança com Abraão, de abençoar Abraão, de prosperar Abraão, de aumentar a sua descendência, e ele nunca voltou atrás nessa aliança. Ele faz uma aliança com Noé. No livro do Gênesis, capítulo número 6, Deus faz uma aliança com Noé, e Ele promete que jamais destruiria o mundo novamente, como aconteceu daquela vez no dilúvio. Ele tem uma aliança com Davi, mas eu quero lembrar também da principal aliança, que é a nova aliança no sangue de Jesus, amém? E essa nova aliança no sangue de Jesus é o motivo desse cristão aí do teu lado estar aqui. Nós não estamos aqui porque somos bons, desculpa te decepcionar. Nós não estamos aqui porque temos um bom extrato bancário. Nós não estamos aqui porque moramos em um bairro nobre da cidade. Amados, nós estamos aqui em uma igreja, não estamos sendo consumidos pelo fogo de Deus, porque Cristo Jesus, em João 3,16, verteu o seu sangue, deu a sua vida, selando uma aliança para com Deus, e essa aliança consta que todo pecador que crê em Jesus Cristo e entregar sua vida a Ele, jamais será condenado, mas esse será salvo. Diga graças a Deus. E essa é a nova aliança no sangue de Jesus. Na velha aliança, para cada pecado, um animal morto. Na nova aliança, apenas o sangue precioso de Jesus Cristo era suficiente para liquidar, para resolver, que serviu como libação, ou seja, como sacrifício pelo meu e o teu pecado. Amém? Mas esse Deus respeita alianças. Deus não desfaz alianças e Ele não quebra alianças, irmãos. O que nós lemos no capítulo 9 de Josué, até aqui, no verso, eu creio que nós lemos até o verso de número 6, irmãos, é princípios antes de uma catástrofe. A Bíblia, você leu comigo, a Bíblia narra que, na verdade não no capítulo 9, você precisa ler o capítulo inteiro, o livro inteiro de Josué. Aliás, é muito bom ler Josué, eu recomendo a leitura de Josué. Mas Josué é aqui no capítulo 9, um dos homens mais poderosos da terra. Se você leu comigo, ele acaba de ter vitória. Olha comigo, por favor, o verso de número 2. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué. Irmãos, só se chama a cavalaria quando o inimigo é poderoso. Só se chama a cavalaria quando o inimigo é poderoso. Preste atenção. Vamos no verso 1, você tem tempo, eu tenho. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão. Souberam disso o quê? Da vitória de Josué. Da vitória do povo de Deus. Preste atenção. Nas montanhas de Ceflá e todo o litoral do Mar Grande até o Líbano, eram os reis dos hititas, 1, dos amorreus, 2, dos cananeus, 3, dos ferezeus, 4, dos heveus, 5, dos jebuseus, 6. 6 reis, 6 exércitos, 6 povos que se ajuntaram para guerrear contra Josué e Israel. A fama de Josué, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Essa fama, ela está ecoando por todo lugar. Então no verso 3, contudo, quando os habitantes de Gibeon, é como se fosse uma João Lisboa, perto de Imperatriz, souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai. Imagina que nós estamos em Imperatriz, chega em Lisboa, que é a minha cidade natal, não Lisboa de Portugal, mas João Lisboa. Então chega um rumor. Rapaz, Josué derrotou tudo, acabou com tudo, o cara é o grande de Israel. Moisés, grande, Josué. Então os gibeonitas, que não eram o povo de Deus, vizinho de
e Israel ficaram sabendo, e souberam também que contra Josué estava vindo só 6 exércitos. Eles pensaram o quê? A gente é cidade vizinha, estamos do lado deles, o bicho vai pegar para a gente também. Agora aqui começa a se desenrolar uma catástrofe na história do povo de Deus, dos israelitas. Sabe por quê? Eu vou ler novamente, tendo dado essa introdução para que a gente entenda. Recorreram a um ardil, enviaram, verso 4, uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos, vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que faça um acordo, ou em outra versão, uma aliança conosco. Pastor, ainda não entendi. O povo vizinho de Israel, de Gibeão, uma cidade grande, bem organizada, os gibeonitas, sabendo do que estava acontecendo, sabendo que o vizinho era Josué, sabendo que Israel era poderoso, eles mandam enviados disfarçados de moribundos. Você já viu quando alguém quer pedir uma coisa para a gente? Ela chega vestida de trapos, ela chega com aparências moribundas e estende a mão e diz: me ajuda. A gente todo dia, eu fui hoje na feira, tinha uma pessoa assim: me ajuda a inteirar o tomate da salada. Então muitas pessoas para convencer a gente se disfarçam. Igreja, é isso que está acontecendo aqui em Josué 9. Um povo se transvestiu de moribundos, de mendigos, de um povo sofrido, deu uma volta e chegou até Josué e disse: olha para as nossas condições, faça uma aliança conosco. Diga comigo: e agora? Irmãos, agora o bicho pega. Nós lemos o verso 6, vamos para o verso 7. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês viviam perto de nós, como podemos fazer acordo com vocês? Verso 8, somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês e de onde vocês vêm? Ele foi até inteligente, ele até perguntou. Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante. Diga comigo: mentira. Por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo que ele fez no Egito, e de tudo que ele fez aos 2 reis dos amorreus ao leste do Jordão, Seom, o rei de Hesbom, e Og, o rei de Bazã, que reinava em Asterote. Verso 11, e os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá, mas veja como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Verso 14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Diga misericórdia. Amados, aqui mora o perigo. Josué perguntou: e se você estiver me enganando? E se vocês forem meus vizinhos? Não, a gente vem de longe, caminhamos muito, nossas roupas estão desgastadas, os odres que a gente colocou o vinho era novo, já está velho, olha o couro gastado, o pão que a gente colocou na cesta estava fresquinho, já está esmigalhando. E a Bíblia vai dizer, no verso de número 14, os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o... Igreja, tudo o que vem, depois de a gente não ter consultado o Senhor,
pode ser um grande problema. Diga misericórdia. Toda aliança que é feita sem consultar o Senhor é uma aliança perigosa. Eu não estou falando só, embora seja muito importante, a aliança de casamento, mas eu estou falando de alianças de amizades, de alianças de negócios, de pactos comerciais. O verso de número 15 diz: então Josué fez uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Se você não sabe, o que está acontecendo aqui é algo que Deus respeita. Josué fez uma aliança com eles, chama os anciãos, que naquela época o poder estava nesses anciãos, e toma eles como testemunhas. E agora ele pega o inimigo e promete jamais fazer mal a ele. Pelas leis de Deus, eles teriam que a partir dali cumprir com essa promessa. Olha o que os gibeonitas acabaram de fazer. Eles estão no meio de uma guerra, 6 ou 1000 exércitos que viessem, poderosos contra Israel. Do outro lado tem Josué, que derrubou uma muralha, rodeando ela. Eu não sei se você já leu sobre a muralha de Jericó. Aliás, eu quero te recomendar isso. Estude sobre a muralha de Jericó. Era uma das fortalezas mais bem feitas da história, consideradas impenetráveis, muralhas erguidas com grande astúcia e engenharia. Mas a fama veio de que homens rodeando ela e dando gritos de brado ao Senhor, derrubaram essas muralhas, não só em Jericó, mas em Ai. Então agora os gibeonitas acabaram de livrar para sempre a vida deles da guerra, da morte, porque eles têm em Josué uma fortaleza. Mas não para aqui. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos. Eles imaginando, essa galera aqui veio lá do sul, essa galera aqui veio de São Paulo. Eles descobrem que vieram de João Lisboa, Davinop, Bananal, São Miguel, Grota do Meio e Petrolina, né? Pensando que tinham vindo de muito longe. 3 dias depois a ficha caiu. Souberam que eram vizinhos e que vieram e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que era Gibeon, Quefira, Beerote e Quirate-Jarim, mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade, os anciões, haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que eles responderam: fizemos a eles o nosso juramento, em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver para que não caia sobre nós a ira de Deus, a ira divina, por quebrarmos o juramento que fizemos. Verso 21, e acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Amados, o grande perigo das alianças erradas. O que nós acabamos de ler é algo que Deus respeita, porque é uma aliança feita em nome dEle, mas que traz um grande prejuízo para o povo de Deus. Não sei se você é daqueles que já leu a Bíblia em um ano e conhece um pouco a história, lembra do que vai acontecer lá na frente, envolvendo os gibeonitas e Saul, envolvendo Davi lá na frente, lá em Juízes, essa história vai ecoar ainda. Então, o contexto da história, Israel estava vivendo o seu melhor momento, estava em conquista da terra prometida, Israel estava no auge,
O testemunho do que Deus havia feito com Israel, irmãos, ecoava por toda a região circunvizinha. Tanto é que os reis inimigos se aglomeravam, se juntavam, faziam um complô para tentar derrubar Israel. E os gibeonitas, uma sacada de mestre, temendo serem destruídos, recorreram ao engano. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, por que é que Deus não avisou Josué que eles estavam enganando? Por que é que Deus não avisou Josué que eles eram vizinhos? Por que é que Deus não avisou Josué e Israel de que essa aliança era amaldiçoada? Porque no verso 14, eles tomaram uma decisão sem consultar o Senhor. Eu te digo de certeza, Deus avisaria, o Senhor revelaria. Existe um problema, irmãos, em cairmos quando a gente está fraco. Isso é uma grande verdade. Toda pessoa quando está fraca na fé, ela está sujeita à queda. Porque está frágil, está fragilizada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe um outro extremo e um outro perigo, que é o da gente cair porque tem poder demais nas nossas mãos. Porque estamos recebendo elogios. É por isso que esse dedinho meu, quando sobe aqui, quando faz qualquer coisa, é dizendo, Senhor, eu sou só o jumentinho que carrega Jesus, a presença de Jesus. O Senhor, a glória, a honra, o louvor. Existe um perigo de cairmos quando a gente acabou de vencer uma guerra, porque você vai celebrar e você fica desatento. E os guardas, vem guarda, vamos celebrar, a gente venceu. Então Josué está em um momento que ele é o cara de Israel. Ele acabou de ter a vitória mais histórica de todos os tempos. Não foi usado catapultas com tochas, não foi usado um cavalo de Troia, não foi usado gigantes, foi usado oração, derrubou uma muralha, venceu uma guerra, marchando. Então nesse momento, o que é que Josué pensa? Já posso até tomar uma decisão de fazer uma aliança sem consultar o Senhor. Mas aqui ele atrai uma maldição para o povo de Deus. Diga comigo, o perigo de não consultar o Senhor. O verso 14 diz que Israel não consultou o Senhor para saber quem era aquele povo. Pastor, quando é que isso acontece? É quando a aparência das coisas está tudo cooperando. Você quer comprar um carro, você na noite do domingo conversa com a sua esposa, diz, amor, a gente tem que comprar um carro, ou amor, e a gente precisa comprar, e vamos financiar, vamos falar com a agiota, vamos fazer o que for. Aí, na segunda cedo, o vendedor de automóveis, que não é o caso de ver vocês da igreja aqui, não é o caso de vocês, ou é normal, ele precisa vender. Meu irmão, ele sai mandando para todo o contato que ele tem. Nova Ford Ranger Raptor, apenas 500 mil reais à vista, 490 mil à vista, ou em 500 parcelas de 2 mil reais, né? De 10 mil, de 20 mil. E você pensa o quê? Rapaz, ontem à noite a gente falou que precisava comprar um carro. Hoje cedo a gente recebe essa mensagem. Eita, Deus tremendo! Aleluia! Só que aquele vendedor mandou para mais 1 milhão de contatos que ele tinha. Não significa que é de Deus. Não significa que foi o Senhor. Porque a gente às vezes faz uma loucura. Você sai com fome e dinheiro no bolso. Aí você vê uma promoção do mega hambúrguer de 100 reais por R$ 89,90. Você diz, é de Deus, eu estou com fome, tenho dinheiro. E essa promoção na minha frente. Josué analisou as circunstâncias, mas não consultou o Senhor. E todas as vezes que as circunstâncias são favoráveis, irmãos, nós corremos riscos de fazer alianças erradas. Eu estou orando, pastor, por uma esposa, e eu conheci uma mulher, meu Deus,
descreve direitinho. Precisa nem orar, moço. Aquilo ali é Deus se revelando. Oh, meu Deus. Eu estou orando por um marido, e de repente chega um visitante no culto, e é Deus purinho na terra ali. É Deus me dizendo, chegou tua hora. Eu estou querendo trabalhar, e eu recebi uma ligação fazendo um convite. Eu fui para a entrevista de emprego. Eu estou devendo R$3.000 e o salário é justamente 3.000. Ele pediu para assinar uma nota fria lá, falsa, mas o que tem de mais? Todo mundo faz mesmo? Aleluia, Deus é bom, Deus abriu a porta. Todas as vezes que nós olhamos para as circunstâncias favoráveis, nós corremos o risco de não depender da provisão do Senhor. Todas as vezes que o que a gente precisa já está na nossa frente, a gente corre o risco de não consultar o que Deus tem para nós, igreja. E isso é perigoso. Pastor, você está dizendo que para comprar um carro eu tenho que orar? Meu irmão, até para botar o pé no chão. Senhor, me livra de um derrame, em nome de Jesus. Vou tocar no chão frio, eu estou com o corpo quente. Oh meu Deus, e agora? Vai, tu! Tomei café, saí na chuva. Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia. Irmãos, é relacionamento. Deus não é um Buda, que para vê-lo eu vou passar um ano subindo uma montanha. Ele está em mim, amém? Nós recebemos com pesar a notícia da morte do pastor Cavalcante. Mas irmãos, biblicamente, precisamos entender que aconteceu, e que aquele homem, cremos, está com Cristo. Nós precisamos entender que tem coisas que vão acontecer. Agora, achar que porque uma coisa tem uma aparência de boa, é bênção para as nossas vidas, é um engano. Então eu queria que você anotasse aí o problema de uma aliança precipitada. Anote aí, por favor. Israel fez um pacto de proteger os gibeonitas, sem discernir a verdade. Só que ele descobre que esse povo não era esse povo, mas essa aliança foi firmada pela aparência: pão velho, odres velhas, roupas velhas. Então a aparência muitas vezes nos convence de algo que Deus não nos deu direção. Mais tarde Israel vai sofrer consequências, porque aquele povo que era estrangeiro passou a habitar dentro da comunidade, trazendo risco de contaminação espiritual. Tem coisas que a gente vai viver se não vigiar, mas infelizmente estaremos de mãos atadas, porque não foi ninguém que trouxe, foi a gente que colocou dentro da nossa casa. Tem guerras que a gente corre o risco de perder, porque não foi Deus que mandou, não foi ninguém que botou uma arma na nossa cabeça, mas somos nós, que sem consultar o Senhor trouxemos para a nossa vida pessoas erradas, acordos errados, alianças erradas. Israel agora está com esse povo, e quando eles descobrem, eles têm medo de desfazer essa aliança. Preste atenção, irmãos, como isso é extraordinário. Deus, mesmo não aprovando, agora Deus vai honrar a aliança que eles fizeram, porque eles fizeram um juramento diante do Senhor. Eu queria lembrar a igreja de que esse Deus continua sendo o mesmo. Amém? Alguns de nós às vezes começam um jejum, vai para o monte: Senhor, eu começo hoje um jejum na tua presença, até o dia 31 de dezembro, sem carne, joelho no chão, boca no pó, jejum e oração. Senhor, e eu vou até o fim. Você faz uma aliança ali com o Senhor. Isso no sábado pela manhã, no domingo pela manhã no monte. Segunda à noite, tem um churrasco da célula. Aí você diz: Deus, eu fiz a aliança, mas eu esqueci desse churrasco. E sexta-feira tem uma confraternização da empresa. Então eu vou adiar, tá bom, Deus? Para na outra semana, tá? Pode ser? Aí tem gente que vem para mim e diz: pastor, abençoa aí.
E eu digo, tu é fora, menino. Pastor, abençoa a minha quebra do jejum. Estou fora. Você prometeu para mim, o juramento foi, Senhor, em nome do pastor Lucas eu faço um jejum. Se for, não é de Deus, mas eu poderia conceder. Mas se você falou com Deus para fazer um jejum com Ele, te vira com Ele, meu irmão. Você fez uma aliança com o Senhor. E isso é válido para a aliança, Senhor, eu faço o juramento, vou ofertar em Moçambique, ajudar aquela nação. Se você tiver coragem de quebrar, Deus é um Deus que honra suas alianças. Nós vamos ver que Deus não permitiu que eles destruíssem os gibeonitas, porque eles tinham feito uma aliança, prometeram diante de Deus que não matariam eles, que estavam com eles dentro de casa. Tem maldição, irmãos, que ninguém joga, a pessoa vai buscar, diga misericórdia. Tem BO que ninguém dá, você foi atrás. Você foi atrás, você foi buscar. Então uma aliança precipitada é uma aliança que tudo nela me agrada, mas não agrada o Senhor. Diga comigo, e aliança é aliança. Eu já entrei numa aliança errada, eu e minha esposa, de a compra de um terreno. Prometeram mundos e fundos que a gente ficou encantado, lugar lindo, com vista para a cidade de Imperatriz, o banner era muito bonito, irmãos. A gente recém-casado, já era para estar com a casa construída lá, né? Mas o banner dizia, vinha morar no melhor lugar da cidade, vinha morar na melhor habitação, com 1 mês tem esgoto pronto para moradia, com 6 meses de asfalto, água encanada. Aí o vendedor disse, olha, é o último lote. A pastora Francilene é corretora de imóveis, né? Mas ela é honesta, né? Aí o vendedor vem e diz assim, ó, é o último lote, irmão, ainda tem 300. Agora que vendeu 5. Aí diz assim, ó, tá vindo aqueles carros parando? É gente para devolver, né? Já é tudo comprador, bora assina. Assinamos, né? Assinamos, irmão, deu 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Não tinha nenhuma gota de água na rua, não tinha nem um pinche, que dirá o asfalto. Não tinha poste. Aí a gente foi com um advogado e disse, tá errado isso aqui, rever a nossa causa, ajuda. Aí ele disse assim, vocês assinaram? Sim. Pois é. Vocês fizeram uma aliança ruim para vocês. Vocês fizeram um acordo errado para vocês. Porque a gente consentiu. 30 páginas. Menino, cadê onde é que assina esse negócio? Você está rindo porque não é com você, né? Você está rindo porque não foi para você que o advogado disse que vocês vão perder quase tudo. Diga comigo, o perigo de uma aliança errada. Então agora Deus ensinou aquele povo a honrar essa aliança. Segundo lugar, anote aí, as consequências de uma aliança errada. No capítulo 9, verso 18, leia comigo, por favor. Mas não os atacaram, ou seja, ele não podia matar eles. Por quê, gente? Porque prometeu, diga comigo, prometeu proteger. Imagina, irmãos, uma pessoa convivendo contigo, você rangendo os dentes de raiva, mas Deus dizendo, não, você disse que ia cuidar, agora cuida. Consequência de uma aliança errada, conviver com o inimigo ou com o estranho dentro da nossa casa, diga misericórdia. Eles adquiriram conflitos adicionais para eles. Os outros povos, os cananeus, levantaram contra Israel por causa na história do povo de Deus.
os outros povos vão ficar zangados com essa aliança e vão atacar Israel. Olha, gente, imagina que um ladrão vem na tua casa para roubar uma coisa por causa de alguém que está na tua casa e o ladrão não gosta dessa pessoa. Então, para atacar essa pessoa, ela te ataca. Os cananeus, ao longo do tempo, vão adquirir uma rixa com Israel por causa dessa aliança. Ou seja, você que poderia estar em paz, agora está travando guerra por causa de uma aliança errada, enganosa. Diga, Senhor, misericórdia da minha vida. Isso traz uma influência negativa para Israel. Eles são uma cidade eleita, a nação eleita, o povo de Deus, mas estão com a aliança errada. Tinha povos pagãos dentro do povo de Deus. Sabe o que é isso? A lei de Israel era adorar unicamente a Deus. Agora eles têm os gibeonitas dentro do arraial deles, que podem fazer culto pagão na hora que eles quiserem. Isso traz um peso espiritual. Isso traz uma influência espiritual negativa. Eu não sei se alguém aqui já trouxe uma pessoa para dentro da sua casa e você é uma pessoa que lava a louça, mas ela é aquela que deixa a louça suja. Você é uma pessoa que paga suas contas, mas a pessoa que você levou para sua casa, vira e mexe, o cobrador está na tua porta. E os vizinhos começam a dizer, rapaz, fulano era tão certinho, agora toda hora tem cobrador, mas não é ele. É a criatura que ele colocou dentro da casa dele. Você tinha liberdade na sua casa, andava de baby doll na hora de dormir, o homem de sunga. Agora trouxe a presença de um capeta disfarçado e você perde sua liberdade. Então, às vezes, irmãos, não é Deus que colocou a prova. A gente ora, eita Deus, mas o Senhor mandou uma prova grande. Ele, não, foi eu não. Foi tu que arrumou para ti mesmo, te vira. Às vezes a gente ora e diz, diabo, tu é moleque. Ele diz, não tenho nada a ver, hein? Foi tu que trouxe. É o que estava acontecendo aqui com Israel. Isso traz uma influência negativa. Diga misericórdia. Se você continuar lendo a Bíblia, lá na frente, Saul, décadas depois, durante o reinado de Saul, ele atacou e matou muitos gibeonitas. Saul pensou o quê? Eu sou de Deus, gibeonitas é um povo estranho, vou matar. Então fez um massacre. Saul mata muitos gibeonitas. Só que tem um problema. Sabe qual é? Israel tinha feito uma aliança com os gibeonitas. E o que isso traz como consequência? Uma violação de juramento. Isso vai despertar a ira de Deus. Os crentes bons de Bíblia aqui vão lembrar dessa passagem. Vai acontecer uma fome de 3 anos em Israel, porque mataram os gibeonitas que Israel tinha feito uma aliança. E atraíram 3 anos de fome para o povo de Deus. Deus estava dizendo, eu posso até não aprovar eles, mas eu aprovo a aliança, porque eu sou um Deus de aliança, vocês vão honrar com esse compromisso. Então no reinado de Davi, Saul apronta, Davi, está tendo um pisca-pisca aqui, é defeito, é menino? É? Ô gente, tem que consertar esse negócio, apaga, acende, é culpa da Aliança Jovem. Bota no caixa da Aliança. Eu pedi, me lembra da gente ver esse negócio aqui, moço, por favor. Me lembra durante a semana da gente resolver esse BO. Porque vai piscar na Aliança Jovem também, viu? Então, nós dois sofremos. Não vamos trazer nada que é estrangeiro para dentro do templo. Então Davi vai atacar esse povo, irmão. Perdão, me ajuda. Saul vai atacar esse povo, mas no reinado de Davi, Deus vai pesar a mão. Você trouxe uma aliança errada, a descendência vai sofrer, diga misericórdia. Qual foram as exigências dele para acabar com a fome? Davi consultou o Senhor e descobriu que a culpa da fome era do sangue dos gibeonitas mortos dentro do arraial de Deus. E os gibeonitas exigiram que, para acabar com a fome, 7 pessoas fossem mortas como sacrifício. Diga misericórdia. Imagina alguém dentro do teu arraial dizendo, mata 7 dos de vocês. Nós somos de João Lisboa, mata 7 de Imperatriz, e resolve.
Diga misericórdia. Como é que isso se aplica na minha vida? Anote aí. Como isso se aplica na minha vida? E aqui eu quero encerrar. Como isso se aplica na minha vida? Pastor, isso é da época do Velho Testamento. Deus é um Deus de graça agora. Irmãos, o tempo mudou. A tecnologia, as circunstâncias. Deus continua sendo um Deus que honra suas alianças. Amém? Qual é a consequência? Nós precisamos discernir. O livro de Josué, capítulo 9, está nos fazendo um convite a discernir as alianças que a gente tem em vigor hoje. Tem coisa, talvez, que está acontecendo na nossa vida, que não é Deus pesando a mão, não é o diabo, mas é consequência de uma escolha que a gente fez. É consequência de uma decisão que a gente tomou. É consequência de algo que eu mesmo trouxe para a minha vida. Nem toda porta aberta vem de Deus, irmãos. Diga misericórdia. Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem tudo que parece de Deus para a minha família. Vocês lembram de Juízes 16, se eu não estiver enganado? Sansão e Dalila. Sansão pensa, finalmente chegou a varoa ungida para a minha vida. Nunca mais, ele postou até a hashtag solteiro nunca mais. E se relaciona com Dalila. Só que Dalila era barbeira, cabeleireira. E o único corte que ela aprendeu foi na zero. O único corte que Dalila sabia era na zero. Só que Sansão tinha um voto com Deus, irmãos. Ele não podia quebrar. Irmãos, olha o que acontece na história de Sansão para você entender essa mensagem de hoje. Ele quebra a aliança dele com Deus e ele faz uma aliança com a mulher errada. Olha a tragédia da vida de Sansão. Quebra a aliança com Deus, o seu voto de Nazireu, e faz uma aliança com a mulher sem vergonha. Uma mulher da vida, uma mulher que raspou a cabeça do homem. A consequência disso, mas Sansão matou mais gente na morte do que na vida. Mas poderia ter vivido. A morte veio precoce, cego, humilhado. Sansão tem uma morte humilhante, uma morte vergonhosa. Foi exposto em uma arena como se um bicho. Diga misericórdia. Então nós precisamos aprender a consultar o Senhor em oração, antes de fechar parcerias, relacionamentos, compromissos. Os jovens solteiros, em nome de Jesus, vigiem, orem. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu, irmão. Talvez alguém arrombou o cadeado. Você que vai fazer negócios na sua empresa, eita, vou me dar bem. Eita, vou me dar bem. Eu lembro de uma época onde eu estava bem na empresa que eu trabalhava. Tudo certo, tudo organizadinho. Mas eu recebi uma proposta muito boa de uma empresa que chegou na cidade. Eles me procuraram no sigilo, disseram, olha, ficamos sabendo que o lugar que você trabalha é respeitado na cidade, que você é que cuida lá da assistência e tal. E a gente chegou, nós somos uma franquia em todo o Brasil e temos essa proposta. Se eu não me engano, era o dobro do que eu ganhava, mais comissão. Irmãos, que proposta tendenciosa. E eu pensando, menino, Deus abriu a porta. Minha vitória vai ter sabor de mel. Fui orar ao Senhor. E Deus fechou meu coração. Deus disse, não aceite. Eu digo, e a comissão, Senhor? E o salário dobrado? Ele disse, não aceite. Procurei meu patrão na época, disse, olha, eu recebi uma proposta, é assim, assim. Ele disse, e você aceitou? Eu digo, não. Não aceitou? Eu digo, não. Não senti paz, estou compartilhando contigo. Irmãos, 3 meses depois, a bomba na cidade. Aquela empresa fechou, dando calote, quase a Imperatriz toda. Toda vez que alguém chegava dizendo, você sabe para onde foi aquela empresa? Vinha tanta paz no meu espírito. É como se o Espírito Santo dissesse assim, ó, podia ser tu sendo perseguido agora.
fechou, levou notebook de cliente, computadores, equipamentos eletrônicos, deu um cano. Graças a Deus, irmãos, que eu consultei o Senhor. Mas o salário é dobrado, tem comissão, mas é fogo estranho, irmão, não agrada o Senhor, então cai por terra, em nome de Jesus, não vale a pena. Aleluia! Cuidado com as aparências. Nem tudo que reluz é ouro, meu irmão. Nem tudo que chega vestido de um jeito é aquilo ali de verdade. Vá para a presença do Senhor. Esses dias uma pessoa me fez uma proposta, eu disse, eu vou orar. Eu disse, muito bem, é diferente escutar isso, vou orar. Normalmente as pessoas respondem sim ou não. Vai orar, vai falar com Deus. Mas o pão está velhinho. Vai orar, discernir a vontade de Deus. Tem gente que a gente atende, e no final do aconselhamento a gente diz assim, tá bom, nós vamos orar. A pessoa, não, mas eu queria uma resposta. Você quer uma resposta da carne? De achismo? Quer que a gente te aconselhe segundo o que a carne do pastor Lucas falou? Ou você quer ouvir a voz de Deus? Então nós não podemos apressar o que Deus não autorizou ainda, irmãos. Como estão me entendendo? Digam amém. Cuidado com as aparências. O diabo sabe que nós somos tentados pela concupiscência dos olhos. Ele sabe que nós somos tentados. Eu gosto de orar, consagrando, passo óleo ungido na minha mão aqui, ó, coloco nos meus ouvidos, digo, Senhor, guarda meus ouvidos de toda voz estranha. Senhor, fecha meus olhos para tudo que é sensual, mas que não vem do Senhor. Senhor, meu nariz, meus lábios, meu tato, todos os sentidos eu consagro a Ti. Quantas vezes eu faço essa oração? Porque o diabo sabe como nos atrair. Tem gente aqui que se alguém te oferecer 1 milhão, você não cai. Se o diabo te oferecer uma casa em Alphaville, você não cai. Mas se te oferecer um sushi, para mim não cairia, irmão. A minha esposa já é outra história. Agora, um bom pedaço de carne assada, meu irmão. Uma panelada com limão, farinha de puba. Então, cada um de nós tem uma área onde o diabo sabe como atingir, como tocar. O peso das alianças erradas pode me levar para longe da direção de Deus, diga misericórdia. Pode gerar consequências de longo prazo. Mesmo quando há arrependimento, Deus nos chama a lidar com as responsabilidades assumidas. Sabe o que é isso? O filho chega para o pai, a filha chega para o pai ou para a mãe e diz, olha, o fulano, eu casei, eu sei que vocês disseram assim, não fui, não gostei, meu santo não bateu, mas eu casei mesmo assim, agora eu estou querendo voltar para casa. É essa hora que o pai diz, você vai viver até o último dia da sua vida casado agora. Porque você fez uma aliança. Você tomou uma decisão. Não foi homem para tomar a decisão, não foi mulher para tomar a decisão, não está tendo violência, não está tendo uma vida promíscua. Não é porque gosto de Flamengo ou do Vasco, vão viver junto. Porque tomaram uma decisão, porque fizeram uma aliança. Diga, Senhor, me ajuda. Então, para a gente terminar, Provérbios capítulo 3, verso 5 diz, Provérbios 3, 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Irmãos, meu Deus, como isso é poderoso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio, não é o que eu acho. Sabe, em João 13, Jesus fala, qual é o mandamento? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Sabe por quê? Porque eu posso amar a Deus de lábios e não amar de coração e não amar de entendimento. Então o provérbio está dizendo, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, verso 6, e Ele endireitará as suas veredas, aleluia!
Ele endireitará as suas veredas. 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Diga, Senhor, me ajuda. Então, por último, eu quero dizer, não viva pelo que você vê. Não se guie apenas pela lógica humana. Aprenda a depender da direção de Deus. Às vezes vai doer, às vezes nós vamos sofrer, mas a gente sabe que é o caminho certo. É melhor sozinho do que mal acompanhado. É melhor na luta, mas sabendo que estamos dentro da obediência a Deus, do que viver prazeres gigantescos nessa terra e perdermos a nossa vida na eternidade. Amém? Vamos orar, em nome de Jesus.